Olá, sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Débora e atualmente estou morando aqui em Praga, na República Tcheca. Meu intuito com esse canal é poder compartilhar meu processo de imigração, como é que eu vim parar aqui, o que eu precisei fazer, como está sendo esse processo de mudança também, um pouco de viagens e também fatos históricos e curiosidades que eu, pessoalmente, gosto bastante de descobrir. Hoje, como primeiro vídeo, eu vou começar a falar de uma das coisas, assim, mais chatas que eu vou ter pra falar, sinceramente. Ótimo jeito de começar um canal, né, Débora? Que é o processo de imigração, o que a gente precisou fazer para chegar aqui em relação a vistos. O primeiro passo, e muito importante, sempre, é poder dar um contexto, saber, tá, beleza, de onde é que eu tô saindo, tipo, o que eu já tinha, pra vocês poderem, tipo, olhar isso na perspectiva de vocês e poder ponderar sempre e colocar isso na sua realidade. Para começar, eu acho importante falar que esse não é o primeiro processo de visto que eu tô passando e nem a primeira imigração que eu tô fazendo. No caso, eu já fiz um visto dos Estados Unidos de estudante e para Portugal também. Eu estou indo com um visto aqui de reagrupamento, reunião familiar, o nome que preferi, no meu caso é reagrupamento, e ele com visto de trabalho, que, deixando claro, não é o visto Blue Card. Então esse é outro processo. A gente morava, eu no caso, há 4 a 5 anos já em Porto Alegre, por conta da faculdade também. Nosso plano era quando terminasse a faculdade a gente se mudar. E nesse último ano, e procurando, eu no caso procurando mestrado, que esse era o meu plano, e ele procurando um outro trabalho. Com isso, a gente teve um percalço no meio do caminho, né, que foi a pandemia, que acabou que atrasou o meu semestre, minha faculdade entrou em recesso, e também os consulados, muitos fecharam. A gente ficou meio que nesse stand-by no nosso plano. Em 2021, que era, teoricamente, o meu último ano da faculdade, a gente começou realmente a dar um pontapé nesse plano. Nós já estávamos certos que a gente queria a Europa, acabou optando pela República Tcheca, após analisarmos uma situação de o salário que a gente iria receber e também os nossos gastos, então o nosso custo-benefício, porque isso é algo importante também a ser analisado. Porque às vezes tu ganha mais em um determinado país, mas o valor que tu vai gastar, tanto de custo de vida quanto às vezes de impostos, não vai fechar tanto. Então, analisando esses fatores, a gente acabou optando pela República Tcheca, mesmo não falando nada de tcheco. Então, após ele dar o ok para a empresa contratou uma outra empresa terceirizada, eu acho, para auxiliar nesse processo justamente de imigração, que é diferente do processo de contrato de trabalho e tudo. Isso que a gente já tinha essa noção, que a gente, não, beleza, a gente tá se mudando, era em maio de 2021. E pra vocês terem uma noção, a gente foi chegar aqui, né, em Praga, em fevereiro de 2022. Então, a gente até brinca que o processo todo foi um filho, ficou gestando 9 meses ali. Porque, realmente, porque, por exemplo, quando a gente recebeu o ok, o consulado de São Paulo, que é, como eu disse, a gente morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, então era esse consulado que abrangia o nosso estado. E ele estava fechado por conta da pandemia. Então a gente não podia abrir o nosso processo. A gente tinha que esperar o consulado abrir para poder fazer o nosso processo de visto. E o consulado, importante falar isso, ele ficou fechado até outubro. Então, desde maio até outubro, a gente não pôde dar entrada no nosso processo. A gente teve que esperar o consulado abrir. E então, a gente começou a agilizar coisas que a gente precisaria de qualquer forma. Então, assim que a gente soube, eu mandei um e-mail pro consulado, perguntando. Dá um contexto, eu e meu parceiro, a gente namorava já há 7 anos, morava junto há 5, mas a gente não tinha uma união estável, a gente não era casado, tipo, a gente se ama, mas a gente não chegou nessa parte de querer meter governo no meio da nossa relação. Mas a gente sabia que pro processo isso seria importante, porque eu iria com o visto de reagrupamento familiar. Então eu preciso mostrar algum papel que prove que a gente tem uma relação, uma união ou um casamento. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail pro consulado perguntando o que seria mais fácil, se eles aceitariam uma união estável ou um casamento.
Em 1 hora, o cônsul já respondeu, super ágil, só elogios pra isso. E ele falou que aceitaria os dois, mas que o mais fácil seria realmente se a gente fosse casados. Então, sem pensar 2 vezes, já marcamos o casamento. No final de junho a gente tava se casando. No meio da pandemia, mas a gente faz o que tem que fazer, não é mesmo? E também pensando por um outro lado, que é o lado de que se a gente tiver... sei lá, a gente chegou aqui, não nos identificamos, a gente não gostou muito, não conseguimos, sabe, se sentir em casa, a gente provavelmente iria procurar outro país. E uma certidão de casamento é muito mais aceita em outros países para um novo processo de imigração do que uma união estável. Então a gente acabou realmente optando pelo casamento, justamente por essa facilidade do processo em si, e geraria menos burocracias no futuro caso a gente precisasse fazer um outro processo de imigração. Para isso, a gente checava principalmente 4 fontes de informação, que eram o consulado de São Paulo, que abrangia o nosso estado, o consulado de Brasília, que era o principal, então o consulado de São Paulo era subordinado ao consulado de Brasília, o site do Ministério de Relações Exteriores, eu acho que da República Tcheca, em inglês, e também a documentação que a empresa terceirizada pedia para auxiliar no nosso processo. A gente juntava toda essa informação das 4 fontes e fazia o nosso apanhado, principalmente visando que quando a gente chegasse na hora, não ia faltar nada, porque, né, tipo... Quais as chances de estar no processo há meses, vai chegar na hora e vai faltar papel? Aqui não. Esse processo é um processo seu. Então cheque a papelada 1, 2, 10 vezes, a quantidade de vezes que for necessária pra estar tudo ok e não faltar nada na hora. Gente, o Google tá aí, é 2022. Joga no Google, preste principalmente atenção de sites que tem informações oficiais. Relatos como este que eu tô fazendo são importantes? São, mas não é uma informação oficial. Então, gente, eu vou botar nesse espacinho aqui que eu deixei do meu lado. Então, eu vou mover um pouquinho pra cá. Algumas informações necessárias, principalmente os documentos necessários que eu precisei no visto de reagrupamento familiar pra poder entrar com o processo. Importante falar. E eu vou falar brevemente sobre cada um deles. Primeiramente, fotos 3.5 por 4.5. Simples, 2 fotos, eu acho que era. A gente tirou mais, vai que peçam. E precisava fazer o quê? Escrever o nome no verso, a data de nascimento, escrever BRA em maiúsculo. Eu tô olhando pra cá porque eu tô com o meu roteiro, né, gente? Também a gente precisava... Se eu não me engano, no consulado eles dão formulário de solicitação de visto. Eu posso estar enganada, mas acho que é no consulado. Mas se não, tu leva ele, tá, gente? Não vai sem. Pesquise, faz tempo que eu fiz isso. Também, passaporte, no caso eu já tinha, e levar uma cópia simples. Todos os documentos devem pelo menos uma cópia simples. Importante frisar isso. É o comprovante de recursos financeiros. Só que a gente teve uma discrepância de informações, vou ser bem sincera, entre o que o consulado pedia e o que a empresa que estava fazendo essa parte junto com a gente pedia. Vou ser bem breve aqui, depois eu explico um pouco mais. Mas basicamente, o que a gente precisou? Era uma conta em banco com um cartão internacional. Importante frisar isso, o cartão tinha que ser internacional. Com a cotação na época de coroas tchecas para reais, era em torno de 25 mil reais na conta. Provisto de reagrupamento familiar. Deixando claro. Então, extrato de 3 meses com isso, com cópia. Gente, tudo com cópia e tradução neste caso também. E depois era necessário também um papel dizendo que o meu parceiro ia me bancar da República Tcheca. Esse papel foi a própria empresa que forneceu, então a gente só assinou e tava show. Levar o cartão internacional e uma cópia da frente do cartão. O que mais a gente precisava? Comprovante do motivo da estadia, que no meu caso era uma certidão de casamento. Só que não era uma simples certidão de casamento. As coisas nunca são simples, né? Tinha que ser a certidão de casamento apostilada pela apostila de Haia e depois uma tradução juramentada
da certidão de casamento. E uma cópia simples da certidão, da apostila e da tradução. Também antecedentes criminais dos últimos 3 meses, no caso, últimos 3 meses antes da entrevista. Importante frisar isso. Então, o que falta é a documentação do solicitante principal, que no caso é o meu marido. Meu visto está atrelado ao visto dele, então eu preciso da documentação dele também. Ainda mais que a gente entrou com a solicitação em conjunto, a gente fez a entrevista juntos no mesmo dia. Então, o que é essa documentação, afinal? É uma cópia do passaporte dele, o contrato de trabalho original ou uma cópia autenticada, uma cópia do contrato. Show, né? Também, como a gente estava com uma empresa terceirizada auxiliando no processo, eles mandaram uma carta que dá o nome é Power of Attorney, que no caso é um poder de advogado. Então, se por acaso precisar submeter mais alguma documentação enquanto nosso visto está em trâmite, né, aqui na República Tcheca, a empresa pode submeter em nosso nome demais papéis. Então, a gente não precisa vir submeter presencialmente aqui ou em São Paulo, não sei como é que funciona. A gente só envia a documentação e eles anexam. Também precisava da certificação de vacinação de Covid. Na época eram 2 doses. Só imprimimos do Connect SUS a declaração em inglês. E também pagar a taxa consular, que no meu caso era de R$650. Em torno disso, com a conversão da época. Após isso, do casamento, eu fui correr atrás da questão dos recursos financeiros. E já tinha um dinheiro juntado durante todo esse período que se preparou, então isso não seria o problema. Mas a documentação que era pedida por parte da empresa que estava fazendo o processo, a gente nunca tinha visto, pelo menos eu nunca tinha visto, nem meu marido. Isso, como eu disse, a gente já fez vários vistos antes e a gente nunca viu o documento que eles pediram, que era não só um extrato do banco, mas uma declaração do gerente do banco no papel timbrado, carimbado e assinado. A gente nunca viu isso, mas eu fui de trás, eu entrei em contato com os bancos que eu tinha uma conta ativa e nenhum deles se prontificou, muito pelo contrário. Tipo, todo mundo entrou em contato com o jurídico e o jurídico negava. O máximo que um banco me ofereceu foi um atestado de idoneidade financeira, dizendo que eu nunca tive nada devendo ao banco. Mas isso foi o máximo que eles disponibilizaram. Então eu até fui atrás de outros bancos nos quais eu não tinha nenhuma conta ainda para abrir uma conta e ver se eles poderiam disponibilizar este documento. Então, todos os bancos que eu entrei em contato, nenhum pôde fazer isso. Então, a gente entrou em contato com a agência que estava fazendo o processo com a gente. Falou que esse papel não existia no Brasil. E a única coisa que a gente poderia ter é esse atestado de idoneidade financeira, que acabamos nem usando. Eu paguei, mas nem usamos. E também só um extrato normal dizendo o valor com o R-cifrão de reais, mas isso, sabe? Nada além disso. A gente botou lá, eu emiti esses extratos durante alguns meses e mandamos para tradução na República Tcheca. A gente fez esse envio da documentação, foi início de setembro. Então, a gente só precisava realmente aguardar o ok deles e enviar de novo os documentos de volta. No início de outubro, um mês depois da gente submeter os papéis, o consulado abriu. Finalmente! Então, por exemplo, desde que a gente começou com o processo em maio, a nossa movimentação de papéis, até outubro estava fechado o consulado. Só que a gente ainda não tinha recebido as traduções vindas aqui da República Tcheca. Porque precisavam, além de ser traduções de português para tcheco, precisava que fosse juramentado. Então, a empresa pagou o transporte e mandou para cá, traduziu e enviou de volta. Quando recebemos esses papéis foi início de novembro. Então, assim que a gente recebeu os papéis, já mandamos os e-mails solicitando a entrevista do visto com a data mais rápida possível, que foi marcada para a semana seguinte, na segunda-feira, que foi dia 15 de novembro. Então a gente teve que correr para marcar hotel, pegar voo. A entrevista foi conjunta minha, do meu marido, e durou 1 hora ao todo as nossas entrevistas. Eles verificaram todos os papéis, fizeram primeiro o dele e depois o meu, mas em torno de meia hora para cada um. E reter os passaportes que eles iam enviar junto com a documentação aqui para a República Tcheca. A gente só precisava esperar o ok deles. Então, assim que a gente tivesse a aprovação dos vistos, a gente iria vir.
Só que essa aprovação demorou um tempo, tudo demorou nisso. Demorou basicamente 2 meses e meio até a gente ter a aprovação. A gente recebeu por e-mail, não foi nem pelo site. O site demorou para atualizar que estava aprovado. Então, assim que a gente já teve a aprovação, a gente já enviou o e-mail para marcar a data de retirada, que seria em torno de 3 semanas depois, retirada dos vistos. E a gente precisava mostrar alguns outros documentos também. Esses documentos eram os quais? Era o comprovante de saúde, no meu caso, para durante toda a duração do meu visto. O meu visto saiu com duração de em torno de 1 ano, 11 meses, eu creio. Quer dizer, 11 meses. Então, a gente pegou o visto para todo esse período. Também a gente precisava uma declaração falando sobre a questão de Covid, que é o COVID Visa Holder Application Declaration. Então, tinha que ter esse papel. A gente também precisava ter o certificado de vacinação do Conect SUS, só que nesse momento a gente precisava de 3 vacinas, que isso tem a ver também com a questão do voo que a gente ia pegar. A gente também precisava ter o certificado de vacinação de Covid em inglês, então nesse momento já eram com 3 doses, pra gente não precisar de PCR. E por final também a gente precisava do Passenger Locator Form, que era um formulário também voltado à questão de Covid, creio eu, que dizia, por exemplo, se a gente tinha tido contato com alguém, ou se a gente também tinha o nosso endereço que a gente ia ficar aqui. E esse Passenger Location Form também é usado quando a gente chega aqui na República Tcheca. Então a gente imprimiu várias vias de todos esses documentos, pelo menos umas 3 de cada, porque além da gente ter que apresentar eles na entrevista de retirada do visto, a gente precisava apresentar no aeroporto, no processo de imigração quando a gente chegasse aqui e também na nossa apresentação junto à polícia, pra dizer que a gente chegou e onde é que a gente tá ficando. Então a gente imprimiu várias vias, o que foi ótimo. Então a gente já foi com tudo isso preparado. Todos esses documentos, além de apresentar na entrevista, a gente precisava apresentar da polícia de estrangeiros em até 3 dias após a nossa chegada. Então, isso tudo foi, bem correria. Então, a gente já saiu do Brasil com essa data agendada. A gente saiu, vou dar um exemplo. Um exemplo não, nossa realidade. A gente pegou o passaporte segunda de manhã, dia 15 de fevereiro. A gente pegou o passaporte. Segunda de noite, a gente já saiu de São Paulo. Então, a gente chegou aqui na terça de tardinha, quase noite. Era umas 6 da tarde. Tava escuro já. E no outro dia, às 10 da manhã, eu tinha entrevista junto à polícia e Vinícius também. Só que eram em locais separados. E a agência forneceu também ajuda pra gente. Então, veio uma pessoa pra cada um pra ajudar a gente nessa burocracia. E também pra traduzir as coisas em tcheco pra gente e de inglês pra tcheco de volta. Porque se não tivesse essa pessoa, eu teria entendido nada. Foi sem salvação. O meu processo demorou em torno de 1 hora no MOI, o que já, comparado à licença em Portugal, nossa, sem comparações. Outro dia posso contar sobre isso. Então, bom, pessoal, eu tentei abordar todo o processo, tudo que foi pra gente. É óbvio que não deu pra abordar tudo, tive que fazer um resumo. Eu reitero, isso foram as nossas experiências. Espero que pra você leve bem menos tempo, mas também é bom ver que se demorar bastante, não tem problema, pode ser aprovado. Então, eu busquei abordar toda essa parte burocrática mesmo nesse primeiro vídeo, porque é o que também tá mais fresco agora na minha memória, depois eu acabar esquecendo dos detalhes, das datas. Por favor, compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessas informações, pessoas que estão passando por outro processo de visto aqui para a União Europeia. E se vocês quiserem ver outros tipos de vídeo, como por exemplo o que eu trouxe na mala, isso eu tenho muita experiência também. Então, se vocês quiserem ver esse tipo de vídeo, por favor, comentem aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz. Críticas construtivas, a gente também tá aberto. Então foi muito bom ter vocês por aqui. Boa sorte nesse processo. Até a próxima. Tchau, tchau.